R$ 50 de carne antigamente. R$ 50 de carne hoje em dia. Aqui tem quanto de carne? R$ 50. Só isso? É o que deu pra comprar. Não dá nem pra entrar no buraco do dente. Mas você acha que é pra entrar no buraco de dente? Não é pra entrar no buraco... Mas isso aqui não é pra entrar no buraco do dente mesmo, não. É só pra cheirar.